para nosso encontro todos os domingos de manhã da série Compreendendo o que é o Espiritismo. Nós estamos vendo a quarta parte desse livro, que se trata do terceiro capítulo, que tem como título Solução de alguns problemas por meio da doutrina espírita. E o tema que nós estamos vendo é o homem depois da morte. Hoje nós iremos concluir esse capítulo e também o nosso livro. Mas antes da gente concluir aí esse estudo, pois nós iremos, a partir do próximo domingo, entrar com um novo livro para a gente continuar o nosso estudo, aprendendo um pouquinho a cada dia mais com essa doutrina que tanto nos auxilia. Convido a você a estar junto conosco, retornando às atividades presenciais e também por live, estudos online, que a casa estará retornando dia 1º de fevereiro com os estudos. Nós temos vários grupos, desde a iniciação, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, para nos auxiliar aí nos estudos, de uma maneira presencial, ali trocando informações junto, evoluindo, buscando o nosso melhoramento. Então você é nosso convidado, será muito bem-vindo a retornar junto conosco aos nossos estudos. Bom, vamos lá então. Fica irrevogavelmente fixada, depois da morte, a sorte do homem na vida futura? Kardec nos explica que não, e mais uma vez que isso não seria a justiça divina, pois se fosse já determinada a sorte daquele homem, hora que ele morresse, que benefício teria então ele ter o seu livre-arbítrio, ele tentar evoluir, tentar fazer o bem? Então ele explica que não teria como. Por quê? Se um homem, por exemplo, que morresse aos 30 anos de idade, ele tivesse sido uma pessoa que tivesse praticado mal, e se ele tivesse vivido até os 60 anos de idade, e dos 30 até os 60 ele tivesse se arrependido e ter buscado o seu melhoramento, por que então Deus cessaria ali a sorte dele aos 30, E isso mostra porque ele nos dá a permissão de continuar as nossas provas, de ter outras existências para a gente buscar o nosso melhoramento, buscar a nossa evolução. Então, por que uns morrem tão jovens, outros morrem tão velhos, Por que todo mundo teria que ter o mesmo tempo, para poder cumprir ali a sua tarefa? Então, não tem como determinar que está escrita a sorte do homem na hora que ele morrer, A nossa sorte está ali. Não tem. Por isso que cada um tem o seu tempo de vida, que ele explica que isso já é um fator para explicar essa questão, Cada um tem o seu tempo, a sua existência aqui, e cada um vai ter o seu livre-arbítrio, o seu tempo de evolução, de acordo com o que cada um conseguir. Alguns vão conseguir de uma maneira mais rápida, outros vão conseguir de uma maneira mais lenta. Então, por isso que não tem como determinar e por isso que existe tantas existências, Nós já explicamos lá no comecinho que Deus cria todas as almas, todos os espíritos da mesma maneira. O que vai diferenciando a existência, o grau de evolução, é o livre-arbítrio e a experiência que cada um vai adquirindo aí. Qual é, na vida futura, a sorte das crianças mortas em tenra idade? E ele explica que para provar essa justiça, como você fala assim, nossa, como Deus foi ruim, morreu tão pequeno, ou nasceu e já acabou de morrer. Ele explica como não tem como dar uma sorte, dizer que ela é melhor ou ela é pior, esse espírito, essa criança, por se ela não teve tempo de existência aqui na Terra, Alguns espíritos precisam dessa leve existência, desse período ali de reencarnação, e muitas vezes, toda a família, todas as pessoas que estão envolvidas também, para que ele tenha um passo ali na sua evolução, para que a próxima existência, então, ele consiga vir e ter uma evolução maior. Então, muitas vezes é que faltou aquele período naquela existência, é a prova que ele, juntamente a sua família, tem que cumprir, mas ele não pode dizer que ele vai ser mais benéfico, ele vai ter mais benefícios, ele vai ter um futuro melhor, ele vai ser um espírito melhor, porque ele teve a vida cessada ali de uma maneira tão repentina, de uma maneira tão rápida, Mal nasceu e ele já veio a desencarnar. E nem que ele vai ser pior, porque ele
não teve oportunidade, então, de viver, né? Não ter oportunidade de manter a sua existência aqui no nosso plano espiritual. Não tem como a gente falar, sorte, né? A sorte, né? Não existe a sorte. Existe o nosso livre-arbítrio, né? E a existência, as nossas provas e tudo mais. A gente não pode definir isso como sorte. As almas têm ocupação na outra vida? Preocupam-se com outras coisas, além de seus gozos, seus sofrimentos? Ele vai explicar, se Deus não concorda com o egoísmo quando nós estamos encarnados, ele não vai concordar com o egoísmo das pessoas quando estão em formas, né, de espíritos, quando a gente não está encarnado. Então, as almas, elas se preocupam em evoluir, em aprender, e não a benefício próprio, né? Então, quando nós estamos no plano espiritual, nós precisamos pensar em conjunto, nós precisamos pensar em evoluir, né, no nosso melhoramento. Não em si mesmo, né? Só ver ali o seu próprio umbigo, preocupar só com a sua evolução. A gente precisa pensar no conjunto e evoluir. Em que consiste os sofrimentos da alma depois da morte? As culpadas são torturadas nas chamas materiais? Aí vem, né, uma parte, vamos dizer assim, de figurativa, né? Antigamente se acreditava, era pregado para as pessoas, para a humanidade, que se você não tivesse sido bom, você ia queimar no fogo do inferno. Então, ou você ia para o céu, ou você descia, ia para o inferno. E aí você ia ficar sua alma lá pegando. Então, tinha essas ideologias. E não é bem assim, porque ele vem explicar. Se a alma, ela não é material, o fogo é uma coisa que seria material, ela é imaterial, como ela estaria pegando fogo se ela não é mais material? Ele vem explicar, não teria como. Que isso é uma figura, né, de linguagem, para que era a maneira como que as pessoas conseguiam entender. Quem fazia o bem teria um futuro melhor, quem fazia o mal teria que sofrer as consequências. E essa figura do fogo nada mais é do que os nossos, vamos dizer assim, nossos pecados morais, né? Os nossos erros, nossas condições morais. Então, se a gente foi uma pessoa egoísta, se a gente foi uma pessoa maldosa, se a gente cometeu algum crime, se a gente roubou, matou, qualquer outra situação que a gente fez, esse sofrimento moral que a gente sofreria, né? Que seria o fogo, seria esse sofrimento. Então, o espírito, ele fica ali remoendo aquele seu sofrimento. Então, por exemplo, uma pessoa que ela morreu, né, ali numa cena de um crime, levou um tiro, foi esfaqueado, alguma coisa, muitas das vezes ela fica tendo ali um tempo vivendo aquela situação por causa daquele sofrimento. Não é o fogo, então é aquele sofrimento. Aquela pessoa que foi egoísta, né, que guardou o dinheiro lá debaixo do colchão, deixou a família passar fome, ela fica remoendo aquela situação, ela fica revivendo. Então isso seria esse sofrimento, né, o próprio sofrimento moral dos seus erros, das suas atitudes, até que então ela consiga se libertar desse sofrimento, que ela consiga se libertar dessa cena, dessa situação, e ela entender, porque muitas vezes, como ele explica aqui no livro, a pessoa tem um apego material ao ouro, né? Então ele fica vendo o ouro, mas ele não consegue pegar, porque ele não é mais material. E o ouro, ele é material, né? Quando aqui no plano. E ele tenta pegar, e ele fica sofrendo, porque ele não consegue. Então ele explica que é isso, é esse sofrimento moral, de você ficar remoendo, revivendo aquilo lá que você não conseguiu desenvolver moralmente, tá? Então é esse sofrimento, não é que a gente vai chegar lá, né? Porque, né, infelizmente, assim, a gente ainda não conseguiu evoluir tanto, né? No plano, nas condições que nós estamos, nós não evoluímos o suficiente para a gente passar direto, né? Eu acredito. E a gente tem, né, pedindo, né, pra gente melhorar. E é por isso que a gente estuda, né? Porque a gente tem que buscar o nosso melhoramento, pra gente tentar ver se a gente passa direto aí desses sofrimentos morais nossos, né? A prece é útil às almas que sofrem? Com certeza, né? Quando nós ouvimos lá orar e vigiar os pensamentos, com certeza, né? Toda prece
que a gente faz para aqueles entes queridos que já desencarnaram é bem-vinda, porque isso leva um alívio para ele. E isso ajuda ele passar por esse sofrimento moral, para que ele consiga, né, ali ver a situação, que ele consiga aceitar a ajuda da equipe espiritual, que ele consiga entender que ele precisa se tratar e aí então desapegar, entender a condição que ele vive, que ele não vive mais no mundo material, e sim no mundo espiritual. Então a prece é sempre bem-vinda, né? Então lá no centro a gente tem um cartazinho, né? O silêncio é uma prece. Então quando você está ali em silêncio, você mentalizar coisas boas para aquela pessoa. Tem muita gente que fala assim: nossa, eu não sei fazer uma oração. Certeza, se você não sabe fazer uma prece, pede assim: Deus, obrigado. Ponto, já foi uma prece. Quando você sente de coração aquilo que você se entrega, quando você fala e aquilo lá te arrepia porque é uma energia tão maravilhosa, é uma prece. Quando você fica feliz com a conquista do outro, quando você fica feliz com o bem, com uma energia boa, é uma prece. Então, não procure belas palavras, né? Porque elas têm que ser belas aqui do coração, ela tem que te vibrar, te encher, te fazer arrepiar. Essa é uma prece. Quando você pensa de coração, tenha certeza que você vai estar fazendo uma prece muito valiosa. E se você desejar, eu quero bem para aquele meu irmão desencarnado, eu quero bem para aquele meu irmão encarnado, pode ter certeza que a sua prece está sendo muito útil. E a última pergunta é: em que consiste o prazer que influi os espíritos felizes? Passam a eternidade da contemplação? A gente, às vezes, né, tem a ideia, tipo assim, quando eu alcançar meu grau de evolução, né, vai saber quando a gente vai conseguir isso, brincadeiras à parte, a gente acha que a gente vai lá, vai ficar lá vendo os espíritos inferiores trabalhando, né, eu sou feliz, né, você é inferior, traz aqui um copo de água. Não é assim, gente, não é assim. O grau de evolução, nossa alma, ela passa por vários graus de evolução até que ela consiga alcançar a perfeição. E não é porque alcançou a perfeição que vai ficar na boa, né? Vai ficar só contemplando a felicidade. Não é esse o objetivo da espiritualidade, não é esse o objetivo, né, de Deus. As almas, elas ficam muito felizes, os espíritos ficam muito felizes quando eles conseguem trabalhar, quando eles têm as suas atividades, eles conseguem auxiliar outros espíritos. Então, os espíritos felizes, os espíritos perfeitos, eles continuam trabalhando, auxiliando e ajudando os outros espíritos, né? Ajudando a humanidade a evoluir. Então, não tem um momento ali que vai ficar parado só contemplando a felicidade. Eles não pensam em coisas ruins, eles não pensam em coisas negativas, eles pensam em coisas boas, eles vibram só energias maravilhosas e eles continuam nos auxiliando. E com certeza, graças a Deus, que eles continuam nos auxiliando, porque é através deles, das energias maravilhosas, das intuição deles, que quando a gente permite vibrar para entrar em sintonia com eles, é que a gente consegue aí ter estudos maravilhosos como esse que nos auxiliam, eles estarem na nossa casa lá nos auxiliando, nos intuindo para fazer o melhor para os outros espíritos, para a gente conseguir evoluir. Então é esse o objetivo, né? Eles alcançarem, que nós possamos também alcançar a perfeição e continuar auxiliando, continuar trabalhando, continuar ali junto, né? Todos, para que a humanidade continue evoluindo, para que a humanidade consiga alcançar cada vez mais a perfeição e sempre praticar o bem, a benevolência. Esse é o nosso objetivo, né? Alcançar nosso grau de perfeição, a gente vibrar coisas boas, vibrar coisas maravilhosas, não ter apego material, né? Não ter pensamentos negativos. Esse é o nosso objetivo, né? A nossa evolução. Mas a gente ainda não alcançou. A gente não pode ficar triste quando a gente tem um pensamento negativo, pensou negativo, faz uma prece, reverte a situação e levanta e sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Muito obrigada por vocês terem me acompanhado até aqui. Deu quase um ano o nosso livro ali. Nós começamos dia 6 de fevereiro. No próximo domingo nós iremos continuar essa série de estudos aqui. Nós teremos um livro novo, uma série nova. Espero que vocês também continuem nos acompanhando. Muito obrigada e gratidão!